Fala galera do Nuvens de Valores, 23 de novembro de 2023, quinta-feira. Nesse vídeo vamos estudar o gráfico da CVC. Ressalto sempre que são apenas estudos, não é recomendação de compra ou venda. Hoje CVC teve uma forte valorização, uma alta de mais de 6%. Então a gente resolveu trazer no nosso canal uma atualização gráfica da CVC, já que há muito tempo que a gente não traz o ativo no nosso canal Nuvens de Valores. Para quem está chegando agora no nosso canal, a gente gosta de estudar os ativos com as nuvens de Shimoku, alguns indicadores e algumas médias. Então, o foco do nosso canal não é adivinhar o futuro, mas a gente tirar uma fotografia do presente e traçar cenários e possibilidades e principalmente identificar a tendência do ativo. Hoje, quinta-feira, dia 23 de novembro, o CVC fechou nos R$ 3,25. Estamos no nosso gráfico semanal. Primeiro vamos começar pelo gráfico semanal e também vamos dar uma passada pelo gráfico diário, porque tem coisa interessante no gráfico diário. Então o que a gente observa aqui o gráfico de CVC? Primeira coisa, por muito tempo aqui o ativo estava acima das nuvens, bacana, olha só, o semanal acima das nuvens, acima das médias pretas de 50, acima das médias amarelas de 200 e acima das duas médias de Shimoku. Por meados aqui, por exemplo, de 2016, 2018 chegou a perder as médias 50, recuperou, mas desde a Covid, principalmente, olha só, deixa eu trazer aqui até um zoom, para quem for acionista é interessante ter o gráfico semanal e as médias de 200, olha só que interessante. O ativo começou a fechar abaixo das duas médias de 200 desde a semana de 20 de janeiro de 2020, quando ainda estava na região dos R$ 35,77. A partir da semana seguinte já abriu nos 35,05, já era um momento de atenção, porque a gente perdeu todas as médias do gráfico semanal, probabilidade maior do gráfico seguir seu rumo, ou seja, já estava num zigue-zague descendente, perdendo todas as médias, probabilidade maior do gráfico ir para baixo. Claro, aqui foi toda a questão do Covid, que afetou todo o mercado. E olha só que interessante, meados de junho de 2021 veio tocar na linha amarela no nosso semanal, que é a nossa exponencial de 200. Então a gente percebe o que? No gráfico semanal da CVC, pensando mais no médio e longo prazo, as médias de 200 são muito importantes. Então a gente fez um topo na região da exponencial de 200, aqui por volta dos R$ 26, R$ 29 reais em 2021, e o ativo começou a desenhar algum tipo de zigue-zague descendente, perdendo novamente todas as médias do canal e perdendo as nuvens de Shimoku. Primeiro fechamento abaixo de todas as médias e abaixo também das nuvens de Shimoku, aqui na região dos R$ 15,97, ou seja, já existiria um cenário mais baixista, sem sombra de dúvidas. Claro, pode ser que perde as nuvens, depois recupera as nuvens, a gente não tem como adivinhar o futuro, tá? Trazer, por exemplo, a gente viu aqui o gráfico, perde as nuvens, a gente não tem como adivinhar o futuro, mas aqui a gente poderia traçar um cenário mais baixista. Desde então, desde daqui 25 de outubro, da semana de 25 de outubro de 2021, cenário mais baixista, considerando as médias de 200, as médias de 50 e as nuvens de Shimoku, ou seja, a gente conversando num prazo maior. E qual é a condição atual que temos agora em CVC-B3 essa semana? Até o momento, na quinta-feira, alta de 4,50% e, claro, assim como eu já mencionei, fechamos nos R$ 3,25. E quais seriam os pontos interessantes para sexta-feira? Qual seria um fechamento bacana, pensando, claro, mais aqui no curto prazo do ativo? É interessante, pelo menos na sexta-feira, amanhã, dia 24 de novembro, o CVC-B3 fechar sua semana pelo menos aqui acima dos R$ 3,30, que é a nossa pontilhada preta, a nossa aritmética de 50. Então vamos deixar anotado aqui a nossa aritmética de 50 nos R$ 3,30, pensando amanhã, quem sabe o mínimo que a gente gostaria de ver, para a gente não começar a considerar a aritmética de 50 do semanal como uma possível região de resistência. Então vou colocar arit 50. Aritmética de 50 aqui nos R$ 3,30. Percebam que o ativo vem abaixo das duas médias de 50 há muito tempo. A última vez que tinha encostado numa das médias de 50 no semanal, olha só, foi no candle de março, 28 de março de 2022. A exponencial de 50 serviu como uma região de resistência. Então é interessante, já que a gente veio tocar na pontilhada, quem sabe um fechamento acima, olha só, como os candles vêm sentindo a região
da média de 50, uma média muito importante. O que a gente gosta de ver, principalmente quando o ativo começa a fechar acima das duas médias do Ichimoku, a verde limão, que é a de 9 períodos, a Tenkan, a média vinho, que é a média lenta, a vermelha, a nossa exponencial de 21, as nossas duas médias pretas, nossas médias de 50 aqui no nosso gráfico semanal. Claro, quando a gente pelo menos ganha essas médias, pode existir uma expectativa de um movimento mais forte pensando no semanal. Claro que a condição do diário é diferente. Então, ponto aqui principal para essa semana, para amanhã, sexta, quem sabe um fechamento acima dos R$ 3,30. Chama a atenção que a gente ainda continua abaixo da média lenta do Ichimoku, a nossa média de 26, que está aqui na região dos R$ 3,49. Então vamos deixar aqui também nossa média. Vai que amanhã tem uma forte valorização do ativo, pode servir também como uma região importante de preço. Nossa linha de atraso do Ichimoku, a nossa Chico Span, ela sempre está atrasada no gráfico 26 períodos, segue dentro dos candles, ou seja, reforça a possibilidade de um viés mais lateral, e é o que a gente observa nas últimas semanas. O que a gente gosta de ver é essa linha azul, de preferência acima do preço. Muita atenção, que nas próximas semanas pode ser que ela corte novamente abaixo dos candles, é o tipo de sinal que a gente não gosta de ver no gráfico. Então vamos observar, até se tiver algum acionista da CVC quiser deixar algum comentário da expectativa pro ativo para dezembro ou até mesmo para 2024, deixe comentários. E se tiver algum acionista, a gente traz aí, quem sabe, na semana que vem, novamente a CVC B3. Interessante que nas próximas semanas tenha um cruzamento aqui da nossa linha de atraso do Ichimoku, cruzamento para cima dos preços, indicando, quem sabe, a retomada do momento mais comprador, pensando no nosso gráfico semanal. Então, R$ 3,49, R$ 3,30 e também, olha só, nossa linha vermelha exponencial de 21 tem servido como uma região de suporte. Olha só, trabalhou por alguns candles região de resistência e passou a ser suporte. Interessante não perder, pelo menos aqui, nossa exponencial de 21 na região dos R$ 2,96. Vamos colocar aqui também nosso exponencial de 21 para a gente acompanhar, para estudar. Lembrando que a ideia não é fazer recomendação, é apenas estudar os gráficos e identificar sua tendência. Então, EMA 21, exponencial de 21, são aqui os pontos importantes pensando no semanal, aqui mais de curto prazo da CVC B3. Regiões que podem servir ou como região de suporte ou como região de resistência. Vamos olhar também como está nosso gráfico diário. Olha só que interessante nosso gráfico diário. Deixa eu trazer aqui. Vamos tirar as anotações. Deixa eu observar. Uma espécie de algum zigue-zague fundo que tivemos, olha só, por volta do dia 28 de agosto, depois o novo fundo aqui em setembro de 23, uma espécie de um zigue-zague ascendente, ou seja, uma expectativa aqui, quem sabe, pensando mais no curto prazo ou médio prazo no nosso gráfico diário, aqui uma expectativa de uma continuidade, quem sabe, desse movimento. Vamos deixar até desenhado essas regiões aqui para a gente estudar com vocês. Vamos colocar aqui uma região de possibilidade de suporte, traçar aqui só para a gente estudar, se ver se identifica alguma região importante aqui. Interligando topos que tivemos, olha só, topo aqui mais ou menos agosto de 23, novo topo, a gente observa pegando os fundos, traçando os topos. Por enquanto a gente vê a CVC-B3 obedecendo essa estrutura aqui, pensando, claro, no nosso gráfico diário. Interessante manter esses fechamentos aqui, respeitando essa estrutura. O que nos chama a atenção, olha só, no nosso gráfico diário estamos próximos das médias de 200, olha só, a pontilhada amarela vem servindo como região de resistência, olha só, foi região de resistência também em junho de 23, vamos ver se tocou novamente a exponencial aritmética de 200, olha só, pontilhada, aritmética de 200, ou seja, as médias amarelas também são importantes no gráfico diário, as médias de 200. Então, muita atenção, porque a gente está no momento próximo dessa média. Interessante a gente ver algum tipo de rompimento e o ativo ir embora. Tá? A aritmética de 200, gráfico diário, está na região dos R$ 3,08 e temos também uma exponencial de 200 na região dos R$ 3,57. Interessante a gente ver o início de algum zigue-zague ascendente acima dessas duas médias amarelas no gráfico de 200. Para quem for acionista, é interessante também desenhar essa espécie de canalzinho aqui para a gente ver se o ativo vai continuar a respeitar ou se vai ter algum rompimento, seja para cima ou para baixo. Mas aqui a gente observa desde o final de agosto, vem respeitando esse movimento. A gente vê ainda um gráfico semanal bem prejudicado. Vamos dar uma olhada também no gráfico mensal rapidamente
Para quem gostou da nossa análise, não esqueça de deixar seu like, se inscrevam em nosso canal. A ideia é estudarmos os gráficos com as nuvens de Shimoku e alguns indicadores. Olha só, gráfico mensal ainda bem prejudicado. Pensando já no fechamento de novembro, retomar pelo menos a nossa média verde-limão, ou seja, fechar novembro acima dos R$ 3,49. Vamos deixar desenhado aqui também no nosso gráfico a nossa média rápida do Ishimoku. Deixa eu colocar aqui. Então, novembro, R$ 3,49. Novembro. Média rápida. Seria um fechamento aqui, pelo menos retomar a primeira média, a média mais rápida do nosso canal, pensando no fechamento mensal de novembro. Então é interessante a gente ver que a média rápida do nosso gráfico mensal é a média lenta do nosso gráfico semanal. Mas mesmo assim eu vou deixar aqui só para a gente reforçar sempre esses conceitos para a gente estudar junto aqui com vocês. Semana que vem eu trago também os nossos indicadores para o nosso vídeo não ficar muito longo. Só decidi fazer o vídeo porque tivemos uma movimentação interessante hoje. Então, sempre que possível, eu trago novos vídeos. Para quem gostou da nossa análise, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Se tiver algum acionista, quiser deixar algum comentário acerca do ativo, sinta-se à vontade. Invistam e operem sempre com responsabilidade, gerenciamento de risco, de preferência diversificar também seus investimentos. Forte abraço e bons investimentos!